à Espanha quando tinha cerca de 6 ou 7 anos. Minha bisavó foi quem criou minha avó, minha mãe e eu. Desde muito jovem, comecei a ser treinada para ser uma bruxa. Aos 12 anos, fui consagrada e comecei a receber treinamento de diferentes pessoas. Minha bisavó nunca se intitulou bruxa, mas fazia abortos, curava pessoas e atuava como médium. Recentemente, descobrimos que ela também realizava exorcismos, o que estamos tentando entender, pois é algo curioso. Minha mãe e eu, agora que estamos envolvidas em ministérios de libertação, estamos tentando compreender o que exatamente ela fazia naquela época. Por exemplo, se alguém tinha fraturas, ossos quebrados, problemas com bebês, como diarreia ou dores de estômago, as pessoas procuravam por ela. Ela orava por elas, mas acreditamos que ela trabalhava com magia branca e possivelmente magia negra também. Magia branca seria quando se tenta ajudar sem prejudicar ninguém. Porém, sabemos que qualquer coisa que não seja guiada pelo Espírito Santo é, na verdade, feitiçaria. Ela estava curando e fazendo essas coisas, mas através de um espírito que não era o Espírito Santo. Quando as pessoas buscam esses lugares para serem curadas ou para saber sobre o futuro, ou até mesmo para se comunicar com familiares falecidos, elas estão abrindo um portal. Podem até receber uma cura, mas não é uma cura real, é falsa, e algo pior pode vir depois. Já vi muitas pessoas que, após buscar esses curandeiros ou xamãs, acabam com outra enfermidade ou até mesmo morrem. Isso acontece porque o poder utilizado é falso. Ele dá algo, mas ao mesmo tempo tira algo de você. É assim que a bruxaria e o ocultismo funcionam. Oferecem algo, mas o preço é alto. Pode ser sua vida, sua família, doenças ou pobreza. Nada é gratuito, e é por isso que é tão perigoso. Quando eu tinha cerca de 2 anos, lembro-me de minha bisavó me colocando em um círculo de fogo. Eu era muito pequena. Algumas pessoas não entendem como consigo lembrar dessas coisas, mas algumas experiências foram muito marcantes. Lembro que minha bisavó me levou a um lugar onde havia um homem. Eles me colocaram dentro de um círculo de fogo e fizeram algo com plantas. Acredito que aquilo foi uma iniciação, porque depois disso comecei a ter experiências espirituais muito intensas e encontros com o inimigo. Quando eu tinha 4 anos, algo aconteceu enquanto estava deitada com minha mãe. Nessa época, minha tia, que já era cristã, me levava à igreja, apesar de minha bisavó não gostar. Minha tia me levava para a escola bíblica, e eu via pessoas orando, caindo no poder de Deus. Ao mesmo tempo, eu vivia experiências intensas no ocultismo, com demônios. Lembro-me de uma noite em que estava dormindo com minha mãe, que adormeceu rapidamente. De repente, ouvi um som estranho, como passos, entrando no quarto. A atmosfera mudou completamente. Ficou sombria. Era algo maligno, que começou a falar em línguas e cantar. Senti um instrumento, talvez uma guitarra. Esse ser levantou o cobertor e tocou minhas pernas e pés com mãos muito quentes. Foi tão intenso que acabei desmaiando. No dia seguinte, acordei traumatizada. Minha mãe dizia que eu estava ficando louca porque repetia que Satanás esteve aqui. Mais tarde, enquanto me olhava no espelho, vi fogo saindo dos meus olhos. Foi aterrorizante. Depois, quando me converti ao cristianismo, tive um sonho em que Jesus me chamava. Quando o alcancei, ele virou-se com a face como um leão em chamas e me envolveu. O Espírito Santo me mostrou que aquele fogo que vi nos meus olhos na infância era uma batalha espiritual intensa, trevas e luz lutando por mim. Hoje entendo que o inimigo estava tentando me destruir. Minha tia estava guerreando por mim no lado divino, enquanto minha avó parecia estar guerreando por mim no lado oculto. Tive várias experiências, inclusive com anjos, enquanto era jovem. Essas experiências aconteceram mais ou menos na mesma época. Era como se o inimigo estivesse tentando me destruir, mas ao mesmo tempo, Deus enviava seus anjos para me proteger. Tive diferentes experiências antes de me mudar para a Espanha. Uma delas aconteceu quando fui à loja comprar algo. Eu era muito jovem, devia ter uns 6 anos. Quando estava atravessando a rua, não consegui ver se vinha um carro. De repente, senti um forte empurrão, mas não era como se o carro tivesse me atingido. Senti como se alguém tivesse me puxado para trás. Também senti as rodas do carro levantarem, mas só tive um pequeno arranhão no pé. Todos pensaram que eu estava morta, porque era uma criança magra, com apenas 6 anos, e o carro era enorme. Mas não senti nada além do empurrão e o arranhão.
Outra experiência aconteceu na fazenda dos meus padrinhos. Desde pequena, eu adorava cavalos e gostava de montá-los. Nesse dia, eu estava montada com meu padrinho em um cavalo. Estávamos subindo uma montanha cheia de lama e pedras, e eu estava caindo. Tentava me segurar nele, mas continuava escorregando. De repente, senti mãos me segurando e me colocando no chão, em segurança. Isso me lembra o versículo da Bíblia que diz: Ele me tirou de um poço de perdição e me colocou sobre uma rocha firme. Se eu tivesse caído, provavelmente teria morrido, pois a montanha era muito alta e perigosa. Sei que foi o Senhor me protegendo. Quando fiquei um pouco mais velha, minha mãe começou a ensinar bruxaria para mim, mas pelo lado da bruxaria branca. Depois que nos mudamos para a Espanha, minha mãe parecia atrair bruxas para onde quer que fôssemos. Elas apareciam do nada, e sempre que vinham à nossa casa e me viam diziam: "Sua filha tem um dom." Eu sabia que tinha sonhos que se tornavam realidade e que quando dizia algo, isso acontecia. Sentia que havia algo poderoso em mim, mas não sabia como controlar. Lembro que, antes de conhecer uma dessas bruxas, tive um sonho. No dia seguinte, vi no noticiário exatamente o que havia sonhado: explosões de trens na Espanha. Foi um ataque terrorista em Madrid. Fiquei apavorada e ansiosa, sem saber como lidar com aquilo. Foi então que minha mãe me apresentou a uma amiga, uma bruxa branca. Bruxas brancas dizem que não são malignas porque não fazem mal a ninguém. Elas acreditam que estão ajudando as pessoas por meio da natureza e do universo. Essa bruxa começou a me ensinar a mudar meus sonhos. Sempre que eu tinha um sonho ruim, ela me ajudava a controlá-lo. Ela também me ensinou sobre o poder das palavras, algo que até as bruxas reconhecem. Usávamos velas brancas. Ela me mostrou como atrair coisas e até ler velas para prever o futuro ou trazer alguém para perto de mim. Aprendi a usar a magia branca para ajudar as pessoas e naquele momento pensei que finalmente estava encontrando o meu lugar, entendendo que era diferente e que tinha poder, mas precisava ser treinada. Quando falamos de bruxas, muitas acreditam que estão fazendo algo bom. Elas não acreditam que o ocultismo ou a bruxaria sejam ruins, porque pensam: não estou machucando ninguém, só estou amando as pessoas, os animais e a natureza, me conectando com o universo. Mas a questão é: quem está guiando essa experiência? Qual espírito está conduzindo? Se não é o Espírito Santo, automaticamente se torna bruxaria. Mesmo que não machuquem ninguém, estão usando um poder diferente, um espírito diferente, que não é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o pecado gera morte, então essas práticas abrem portais para coisas negativas, como doenças, destruição e pobreza. Isso também vale para práticas do movimento Nova Era, ou até mesmo cristãos, que acham que podem usar cristais ou sálvia para expulsar demônios. O Espírito Santo não precisa de ajuda, ele é suficiente. Qualquer coisa fora do Espírito Santo se torna bruxaria. Até mesmo atos proféticos que não são guiados pelo Espírito Santo podem cruzar a linha para a bruxaria. Recentemente, dei uma palavra falando sobre pessoas que profetizam com base em suas emoções, em vez de ouvirem a Deus. Tentei explicar por que acredito que libertação e profecia precisam andar juntas. Hoje vemos muitos profetas que profetizam a partir de suas próprias feridas ou rejeições, em vez de ouvirem a Deus. Quando isso acontece, acabam liberando palavras de rejeição ou destruição, que machucam pessoas e até nações. Por isso, libertação é essencial para quem está no ministério profético. Se um profeta não é libertado, ele profetiza a partir de suas feridas, trazendo palavras de condenação, dor e até destruição. A profecia deve edificar, mas alguns a usam como uma espada para cortar e destruir em vez de curar. É por isso que precisamos nos examinar antes de profetizar. Pergunte a si mesmo: essa palavra vem de Deus ou das minhas emoções? Assim como a Bíblia diz, mesmo que uma pessoa seja um profeta verdadeiro, ela pode profetizar coisas que não vêm de Deus e, na verdade, lançar maldições sobre as pessoas. E é isso que bruxas, satanistas e feiticeiros entendem muito bem. Há poder nas palavras. Por isso eles liberam palavras de destruição, lançam principados sobre regiões específicas. Satanistas de alta patente são designados para certas áreas ou cidades porque compreendem que, ao declarar palavras de destruição, liberam um principado naquela região. Isso é o que aconteceu com Balaão e Balaque. Balaque levou Balaão ao topo de uma montanha para amaldiçoar o povo de Israel.
Ele entendia que lugares altos representam autoridade espiritual. Há uma estratégia nisso. Quando você quer conquistar uma cidade em guerra espiritual, o lugar alto tem um significado importante. Mas naquele caso, quando Balaão tentou amaldiçoar, apenas bênçãos saíram de sua boca. Isso mostra que há poder nas palavras, tanto para amaldiçoar quanto para abençoar, para a vida ou para a morte. Como cristãos, precisamos ter cuidado com o que declaramos, porque aquilo que lançamos na atmosfera permanece ali, e o inimigo pode usar isso para fazer acontecer. Por isso, é tão importante sermos cuidadosos com o que falamos e declaramos. Isso nos leva ao ponto de que, sendo criados à imagem de Deus, temos poder em nossas palavras. Somos criados à imagem de Deus. Ele criou o mundo com palavras, e é por isso que também precisamos ter cuidado com o que liberamos. O que declaramos tem impacto. Devemos evitar coisas como cristais. Muitas pessoas acreditam que cristais têm energia ou poder de cura, mas isso é bruxaria. Outro exemplo são filtros dos sonhos. Você não precisa disso. O único que deve capturar seus sonhos é o Espírito Santo. Ele é quem nos protege, juntamente com os anjos e o sangue de Jesus. Você não precisa de filtros dos sonhos na sua casa. Outra prática é queimar sálvia. Vejo muitas pessoas queimando sálvia para limpar a casa de demônios, mas isso é bruxaria. Na verdade, ao fazer isso, você está convidando demônios para sua casa, não os expulsando. Então eu diria: cristais, filtros dos sonhos, sálvia, livros de ocultismo, filmes de bruxaria, entre outros. Até mesmo os programas que as crianças assistem na TV devem ser monitorados. Há muita magia e ocultismo disfarçados como algo inofensivo. Recentemente, fui à biblioteca com meu filho e vi uma sessão inteira dedicada à bruxaria, com livros sobre como lançar feitiços ou se tornar uma bruxa. É assustador ver como isso se tornou algo tão normal, a ponto de chamarmos o mal de bem e o bem de mal. Filmes que envolvem bruxaria, ocultismo, violência, sangue, abusos ou qualquer tipo de conteúdo que alimenta sua alma com coisas ruins devem ser evitados. Antes de me converter, eu estava envolvida no ocultismo e adorava filmes espirituais que envolviam demônios, sangue e coisas sombrias. Tinha centenas de DVDs com esses temas. Quando me tornei cristã, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me orientou foi me livrar de tudo isso. O que assistimos com nossos olhos físicos afeta o que vemos no mundo espiritual. Muitas pessoas não entendem isso e acham que é exagero, mas a questão é: que nível de consagração você quer alcançar? Se você deseja ouvir a voz de Deus e discerni-la, precisa cuidar do que entra pelos seus olhos e ouvidos. Não dá para alimentar seu espírito com lixo e esperar ter experiências espirituais saudáveis. O que você consome impacta a sua vida espiritual. Tudo que convida o espírito do medo deve ser evitado. Esses filmes existem para fazer as pessoas sentirem medo, e isso abre um portal para que o espírito de medo entre. É por isso que muitos adolescentes têm medo de dormir no escuro. Eles vão ao cinema assistir a esses filmes, mas ao fazer isso, estão permitindo que o espírito de medo, ansiedade e terror tome conta. Nada que danifique sua visão espiritual ou que traga medo deve ser parte de sua vida. Muitas pessoas pensam que bruxas são aquelas figuras caricatas, verdes, com narizes grandes e verrugas, graças a Hollywood. Bruxas podem parecer pessoas comuns. Existem bruxas nos governos, nos tribunais, em todos os lugares. Elas estão em posições de influência, como no entretenimento, na política e na educação. Não espere ver uma pessoa com chapéu pontudo e nariz comprido. Hoje, muitas dessas pessoas no ocultismo estão tomando posições estratégicas em diferentes áreas da sociedade. Elas estão no governo, escrevendo roteiros de filmes e letras de músicas. É por isso que, como cristãos, não fomos chamados apenas para ir à igreja aos domingos. Fomos chamados para expandir o reino de Deus em todas essas áreas: governo, educação, mídia, entretenimento. Precisamos ocupar esses lugares e trazer a luz de Cristo, porque é exatamente isso que o inimigo está fazendo. Ele está se posicionando estrategicamente para influenciar e mudar toda a sociedade. Se não agirmos, o inimigo continuará a influenciar e controlar essas áreas, lançando trevas. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos levantar, expandir o reino e confrontar a escuridão. Não vamos conseguir nada se apenas formos à igreja, sentarmos e esperarmos que tudo seja resolvido. Precisamos fazer a nossa parte, dar um passo adiante e agir.
Primeiro, eu fui treinada por uma bruxa branca, e depois, por uma bruxa negra. É algo como magia branca e magia negra, mas também existem outras cores de magia, como verde e vermelha. Basicamente, a magia branca é usada para propósitos altruístas. As bruxas a utilizam para cura, bênçãos, encantamentos e até orações. Algumas até usam a Bíblia, especialmente os Salmos 23 e 91 para proteção, porque acreditam no poder desses textos. Elas pensam que não estão prejudicando ninguém. Por outro lado, a magia negra é usada para manipular sentimentos e pensamentos das pessoas. Esse tipo de magia é voltado para matar, destruir, causar doenças, pobreza, e frequentemente envolve sangue de animais, ou até mesmo de humanos, além de pedras, velas negras e plantas. A diferença principal é que a magia negra vai diretamente ao objetivo de manipular e destruir vidas. Mas ambas são ruins. Como eu disse antes, a diferença está no espírito que guia a prática. Para nós, é o Espírito Santo. Para elas, é um espírito guia. Isso torna a prática feitiçaria, porque estão usando um poder que não vem de Deus. Como mencionei, as bruxas brancas não acham que estão fazendo algo errado. Lembro que, quando meu pai faleceu, começamos a usar a Bíblia porque uma dessas bruxas, que praticava uma mistura de magia branca e negra, nos disse para ler os Salmos 23 e 91 todas as noites. Por isso, até hoje sei esses salmos de cor, porque os repetíamos diariamente. Elas acreditam que esses versículos têm poder, especialmente para a proteção. Quando você os declara, está liberando uma espécie de proteção sobre sua vida. O Salmo 91, em particular, é muito relacionado à guerra espiritual, e é por isso que o usam. Após nos mudarmos para a Espanha, minha mãe perdeu o contato com a bruxa branca que estava me treinando. Porém, minha mãe tinha uma melhor amiga na Colômbia, que também era bruxa, e acredito que ainda seja. Depois de nos mudarmos para outra cidade na Espanha, minha mãe começou a atrair outras bruxas, desta vez bruxas negras, embora não soubéssemos disso no início. Essa amiga da minha mãe, na Colômbia, ligou para avisar que havíamos aberto a porta de nossa casa para alguém que não tinha boas intenções. Ela disse que essa pessoa era uma bruxa de alto nível e estava ali para trazer destruição à nossa casa. No começo, achamos que era ciúmes, porque as bruxas são territoriais. Essa amiga, que projetava seu espírito para nos visitar, não conseguia mais fazer isso porque outra bruxa estava tomando o controle da casa. Quando essa bruxa negra veio à nossa casa, ela olhou para mim e disse: "Sua filha tem algo especial. Precisamos treiná-la e consagrá-la a um espírito guia." Minha mãe, ouvindo isso pela segunda vez, concordou. Então fizemos um ritual, uma cerimônia em que fui consagrada a esse espírito guia, que na verdade era um demônio. Ele passou a ser meu guia espiritual. Comecei a sentir a presença dele à noite, no meu quarto, e até reconhecer o cheiro característico que ele tinha. Ele também quebrava coisas na casa, mas eu achava normal, porque ele era meu amigo. Essa bruxa negra começou a me ensinar a manipular sentimentos e pensamentos das pessoas. Aos poucos, deixei de ser uma bruxa branca e me tornei uma bruxa negra. Os espíritos guias são uma espécie de imitação dos anjos da guarda. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo nos guia, aconselha e se torna nosso melhor amigo. Ele nos avisa, orienta nossas decisões e nos protege. No ocultismo, o espírito guia faz um papel semelhante, mas é um demônio. Ele se torna um amigo da pessoa, a quem ela recorre para pedir ajuda, seja para maldições ou outros tipos de feitiçaria. Embora pareça semelhante, não há comparação com o Espírito Santo. Ele é único e incomparável. O diabo é o grande imitador e tenta criar versões distorcidas da verdade. Comecei a ter pensamentos de morte com frequência. Também me tornei alcoólatra, algo que minha família nem sabia, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro. Eu bebia todos os dias após a escola. Além disso, sofri com depressão e tirar minha própria vida várias vezes. A atmosfera em casa ficou insuportável, pesada, cheia de brigas e discussões. Tudo mudou completamente quando a bruxa negra sugeriu que fizéssemos um ritual em casa para conversar com demônios sobre nosso futuro. Fizemos o ritual na entrada da casa, formando um círculo, porque o círculo simboliza unidade. Começamos a falar em línguas, pois é assim que se acessa o reino espiritual. De repente, um demônio possuiu uma das bruxas presentes e começou a falar com minha mãe. Ele disse: "Alguém na sua casa vai morrer dentro de uma semana.
Minha mãe começou a chorar. Eu nunca tinha vivido algo assim antes, de alguém dizer: alguém na sua casa vai morrer. O demônio perguntou: vocês querem saber quem é? Querem saber quem é? E eu olhei para minha mãe e disse: não, não, não. Vamos encerrar isso. Não devemos saber quem vai morrer. Fechamos a sessão, pois aquilo foi muito forte, e deixamos para lá. Nessa época, eu estava morando com essa bruxa negra porque a situação na minha casa era insuportável. Havia muitas brigas, um peso enorme no ambiente, pensamentos de morte. Então, acabei indo morar com ela. Enquanto vivia com ela, continuamos fazendo rituais e outras coisas. Uma semana depois do ritual, minha mãe ligou para a bruxa negra às 4 ou 5 da manhã, em um domingo. Ela disse: vocês precisam voltar para casa rápido. Algo aconteceu. Fomos imediatamente. A bruxa tinha um sorriso estranho no rosto, e eu não entendia o motivo. Quando chegamos, vi minha mãe do lado de fora da casa com meu irmãozinho, que tinha 2 anos na época. Ela estava chorando muito, completamente descontrolada. Perguntei o que havia acontecido, mas ela não conseguia falar. Parecia traumatizada. Entrei na casa, e a atmosfera estava extremamente pesada, como se uma manta invisível estivesse me pressionando. Era sufocante. Naquele momento pensei: meu pai nos abandonou, ele foi embora. Essa era a minha suposição. Fui até o quarto, a luz estava acesa, mas não havia ninguém. Aquele peso no ambiente me fez sair correndo da casa. Do lado de fora, vi um depósito que tínhamos e abri a porta. Meu pai estava lá, enforcado. Ele havia se matado. Desde aquele momento, houve uma destruição completa na minha casa. Meu outro irmão, que tinha 11 anos e estava passando o final de semana com minha tia, voltou para casa. Ele não chorou, mas foi tomado por uma raiva que carrega até hoje. Esse espírito de raiva é algo com o qual ele ainda luta. Minha casa estava completamente destruída. Algumas semanas depois, saí de casa porque tinha tanto ódio da minha mãe que não consegui mais ficar lá. Eu a culpava por tudo. Além disso, por causa de todos os abusos que sofri dela e da minha bisavó, sentia uma mistura de raiva, rejeição, abandono, ansiedade e depressão. Estava cheia de emoções negativas. Acabei saindo de casa. Meu irmão mais novo foi levado pela minha mãe para outro lugar porque ela não conseguia lidar com a situação. Minha família estava completamente destruída. Depois que meu pai morreu, meu irmão mais velho começou a se envolver com substâncias ilícitas e se tornou traficante. Ele passou muitos anos lutando contra o vício. Tudo isso foi consequência da destruição causada por essa bruxa. Essa bruxa negra veio com a missão de destruir. Depois do que aconteceu, ela desapareceu de nossas vidas. A bruxa branca, que estava na Colômbia, ligou para minha mãe e disse: tenho a sensação de que algo aconteceu, porque estou tentando projetar meu espírito para sua casa, mas há uma cobertura negra me impedindo de entrar. Acho que algo aconteceu com seu marido. Ele deve estar morto. Minha mãe confirmou que ele havia se matado. A bruxa branca respondeu: eu avisei que aquela outra bruxa estava ali para destruir sua família. Depois disso, a bruxa negra desapareceu completamente das nossas vidas, e nunca mais tivemos contato com ela. Eu tinha 18 anos. O que ela queria era destruir todos nós. O objetivo dela era fazer minha mãe ficar sozinha. Havia algo na minha mãe que ela queria, algo que a atraía. Depois que meu pai morreu, ela chegou a dizer para outra bruxa: eu só quero que sua mãe fique sozinha. Quando ela estiver sozinha, ela vai me procurar. Não sabemos ao certo o que ela queria com minha mãe, mas o plano dela era me treinar, me equipar, tentar me matar. O que ela não conseguiu. Então, ela foi atrás do meu pai. Além disso, um espírito de morte foi liberado sobre nossa família, e isso me afetou diretamente. Depois da morte do meu pai, tentei acabar com minha própria vida tantas vezes que perdi a conta. Eu bebia muito, me machucava, tomava comprimidos e ia parar no hospital várias vezes. Isso virou uma rotina. O que essa bruxa fez foi liberar morte e destruição sobre nossa família. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, e esse era o objetivo dela. Quando fizemos aquele ritual, o demônio que apareceu liberou algo na atmosfera. Como cristãos, se gastamos mais tempo no natural, perdemos o que está acontecendo no espiritual. É por isso que precisamos viver uma vida consagrada, para enxergar os ataques do inimigo antes que eles se manifestem no mundo natural. Tudo o que acontece no natural, primeiro acontece no espiritual.
Se naquela época tivéssemos conhecimento da autoridade que temos em Jesus, poderíamos ter enfrentado aquilo e impedido a morte do meu pai. Mas infelizmente, não sabíamos. O que declaramos tem poder, e isso faz toda a diferença. Quero deixar algo claro. O inimigo copia absolutamente tudo. Ele não cria nada, apenas imita. Por exemplo, o arco-íris foi dado por Deus como um símbolo da aliança com a humanidade, mas o inimigo o tomou para representar outras coisas. O mesmo acontece com o sal, o vinho e o óleo. No ocultismo, eles utilizam essas coisas, e muitos cristãos têm medo de usá-las, achando que é feitiçaria. Mas Deus nos deu esses elementos. Com as línguas é a mesma coisa. Nós, como filhos de Deus, temos a língua angelical, que é um idioma direto com o céu, que o inimigo não entende. Quem diz que falar em línguas é coisa do diabo precisa ter cuidado, porque pode estar indo contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que qualquer pecado pode ser perdoado, mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você afirma que algo do Espírito Santo é do inimigo, está se colocando sob uma maldição. Os demônios também falam em línguas. Eles usam isso para se comunicar. Mas nós, como filhos de Deus, temos acesso a um idioma celestial que o inimigo tenta copiar. Meu conselho para quem acredita que falar em línguas é algo maligno: ore sobre isso. Peça discernimento ao Espírito Santo e arrependa-se se já falou contra as línguas. As bruxas realmente utilizam o sal, e isso não é algo novo. Na era moderna, elas estão usando sabonetes com sal para limpar, para energizar. Então não é novidade. O sal tem sido usado há muitos anos por suas diferentes propriedades. As bruxas usam o sal para cura, para limpeza, porque acreditam que o sal purifica. Elas também usam para quebrar maldições. Além disso, usam o sal para limpar seus instrumentos mágicos. Na magia negra, elas usam o sal para amaldiçoar, prender pessoas. Algumas pessoas vão questionar, dizendo que isso não está na Bíblia. Como podemos, como cristãos, usar sal assim como usamos óleo ou vinho? Mas está escrito em 2 Reis 2, versículos 19 a 22, que Eliseu realizou um ato profético com sal para curar a água, declarando a palavra do Senhor, dizendo que ele havia purificado aquela água, que ela nunca mais causaria morte ou tornaria a terra improdutiva. Até mesmo Jesus, em Mateus 5, versículo 13, diz que somos o sal da terra. Há muitos versículos bíblicos que falam sobre como podemos usar o sal, até mesmo para limpar oferendas. Então, as bruxas também usam o sal para fins cancerígenos. Como cristão, eu digo que qualquer ato profético não guiado pelo Espírito Santo se torna bruxaria. Obviamente, o Espírito Santo deve guiar você para realizar um ato profético. Quando estou fazendo a libertação de algumas pessoas, podemos usar o sal contra a bruxaria, para secar a morte e para purificar as águas, como o profeta Elias fez. Mas o que acontece é que a igreja não entende a guerra espiritual, não está lutando contra o inimigo, porque não entende a guerra espiritual, e agora estamos com medo de usar as armas que nos foram dadas. Agora, o inimigo não tem medo de tomar tudo o que nos foi dado, como o sal, as línguas, tudo isso que nos foi dado para lutar contra o inimigo. Agora, temos medo de usar porque pensamos que isso é bruxaria, e não é. O inimigo não cria, ele copia tudo. E o mesmo acontece com os óleos. As bruxas usam óleos essenciais para cura, para finanças, proteção, limpeza, e vemos na Bíblia que muitos óleos podem ser usados, como mirra, hisopo, cássia. Vemos também que podemos fazer óleos de unção. Diz em Tiago 5, versículo 14, que qualquer um entre vocês que estiver doente, chame os anciãos da igreja para orar sobre ele e ungí-lo com óleo. Vemos que podemos usar esses óleos que as bruxas também estão usando. Elas fazem atos proféticos com água para limpar, remover, e nós, como filhos de Deus, estamos com medo de usar essas coisas quando, na realidade, são armas que o Senhor nos deu. A ceia do Senhor é outro ato profético. O pão, o vinho, porque quando você está participando disso, está recebendo o sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus entra em você, a vida e a luz de Cristo surgem dentro de você. E isso é o que acontece, que as bruxas e os satanistas, quando estão fazendo rituais, eles realmente estão fazendo sacrifícios, bebendo o sangue e comendo partes do corpo de animais, de humanos ou de bebês, porque eles entendem que há poder nisso, que para acessar o reino espiritual é necessário um sacrifício. E isso é o que nós, como filhos de Deus, não entendemos, que Jesus é o caminho, mas ele não é o único caminho.
Jesus é o único caminho para acessar, mas há outras maneiras pelas quais as pessoas podem acessar, como o satanismo, o budismo. Todas essas pessoas podem acessar o reino espiritual através de um sacrifício, por isso elas continuam fazendo sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, sacrifícios de bebês, drenando o sangue do corpo para acessar isso e ganhar poder, quando na realidade temos o sacrifício perfeito que foi Jesus Cristo. E quando você entende o sacrifício que ele fez na cruz por nós, o único sacrifício, o sangue que ele deixou na cruz por nós, quando você entende isso, agora você sabe que o Espírito Santo vive em mim agora, o poder que Jesus Cristo tinha. Eu tenho a mesma autoridade, o mesmo poder. Agora você entende que o sangue de Jesus é poderoso. E agora você está fazendo a ceia do Senhor com uma revelação diferente. Quando você entende que não precisamos mais sacrificar animais como no Velho Testamento, quando eles tinham que continuar fazendo esses sacrifícios. Agora você entende que Jesus foi o único sacrifício perfeito. E agora você tem acesso à vida e à luz de Jesus por causa do sangue dele. E eu acredito que isso é uma revelação poderosa que muitas pessoas não entendem. Amém. Esses rituais e curas, e todas essas coisas, nós também temos acesso a isso. E eu só quero esclarecer, como eu disse, que Jesus não é o único caminho. Eu não estou falando sobre o céu. Eu sei disso porque Jesus é o único caminho para o céu. Mas o que eu estou dizendo é que há muitas maneiras de fazer diferentes rituais e curas e tudo isso. Então, até mesmo na Bíblia, em Mateus, quando Jesus está contando a parábola, dizendo que os navios podem entrar pelo portão, mas diz que o inimigo pode entrar por outra janela. O que significa que essas pessoas estão acessando esse reino através dessa janela. E Jesus está chamando-as de ladrões. Ele está chamando-as como os navios. E os pastores estão entrando pelo portão principal. Mas então há outros que estão usando as janelas para entrar. E ele está chamando-os de ladrões. Então isso significa que Jesus é o único caminho verdadeiro. Mas há outros caminhos. Mas essas pessoas que estão acessando o reino espiritual por esses diferentes caminhos, estão pulando por uma janela diferente. E são ladrões. Jesus está chamando-os de ladrões. Então, é isso que essas pessoas que estão acessando o reino espiritual por todos esses diferentes caminhos são ladrões porque estão tentando acessar algo que pertence a nós. Mas obviamente eles não conhecem o caminho. Mas nós conhecemos o caminho. Há apenas um caminho, e é através de Jesus Cristo. Então, a projeção astral é quando as pessoas literalmente estão deixando seu corpo e podem viajar para diferentes lugares. Podem até viajar para cidades, países. Elas se transferem, e há algo que é chamado de cordão de prata que é mencionado em Eclesiastes. E também diz em Eclesiastes que quando o cordão de prata é quebrado, a morte vem, o que significa que há algo que está conectando o nosso corpo físico ao nosso espírito. Então, quando esse cordão de prata é quebrado, a morte vem. Isso é basicamente quando as pessoas estão projetando astralmente. Há uma linha fina que está conectando esses dois. E é por isso que elas podem se projetar astralmente. Eu aprendi desde muito jovem a me projetar astralmente. E me lembro até de ir no meio da noite ver meu melhor amigo e fazer diferentes coisas que eu costumava fazer. Também bruxas e satanistas fazem isso quando querem lançar maldições em casas. Digamos que você odeie alguém e queira lançar uma maldição. Eles podem se projetar astralmente para a casa dessa pessoa. Eles podem liberar principados naquela casa. Se você deseja que um casamento seja destruído, pode liberar o espírito de adultério no marido para desfazer a família. Você pode liberar enfermidades, pobreza. Você pode se projetar astralmente e ir para regiões e cidades específicas, e se você possui uma posição elevada, pode até afetar cidades inteiras e bairros. Isso porque essas pessoas entendem de território. Elas sabem que não precisam ir a uma família, se podem ir a uma cidade inteira ou a um bairro inteiro. A partir desse lugar, elas liberam maldições e destruição em todo o bairro, e automaticamente todas as famílias serão afetadas por aquilo que estão liberando. É por isso que é tão poderoso quando estamos fazendo orações andando pelo bairro. Você está lá, liberando o poder de Jesus. Isso é o que faço durante o Halloween. Um dia antes, pego vinho, que representa o sangue de Jesus, e ando por todo o meu bairro falando em línguas e borrifando o sangue de Jesus, declarando que aquele lugar foi redimido, que o sangue de Jesus está cobrindo todo o pecado, que o sangue de Jesus está protegendo. Quando você entende isso, agora você vê a guerra espiritual em um nível diferente. Eu acredito que há literalmente algo que cega as pessoas quando elas estão lendo a Bíblia. Elas não entendem o que estão lendo.
Muitas pessoas, tenho certeza, já leram sobre isso muitas vezes, mas nunca perguntaram o que é isso. Deixe-me talvez ir ao hebraico e tentar ver o significado. Eles nunca fizeram isso, mas isso é porque o inimigo cegou os olhos dos crentes e dos não crentes. E mesmo quando as pessoas estão lendo a Bíblia, elas não percebem que há poder no que estão lendo. Há muita revelação ali. Obviamente, se você é uma pessoa cristã e tem portas fechadas na sua vida, digamos que você vive uma vida santa, de adoração e intimidade com o Espírito Santo, você está protegido. Isso aconteceu comigo quando me tornei cristã depois de alguns anos. Num sonho, o Espírito Santo me permitiu ver o que estava acontecendo, e eu entrei numa casa. Lembro que no sonho, eu tinha como um pano de invisibilidade. Ninguém podia me ver. Então comecei a andar por essa casa, e ao abrir uma porta, vi uma bruxa com outra bruxa na cama. Nos sonhos, cama significa intimidade, não relação sexual, mas intimidade e união. Vi essas duas bruxas na cama, tentando descobrir onde eu estava, o que eu estava fazendo e tentando me trazer de volta para elas. Lembro de vê-las tentando fazer essas coisas, dizendo que não sabiam o que estava acontecendo e tentando me ver. Mas havia uma luz muito brilhante que não me permitia enxergar. Parecia uma luz branca ao redor delas, e eu não conseguia ver nada. Quando acordei desse sonho, o Espírito Santo me disse que estava me protegendo. Agora, elas não podem ver onde você está, nem fazer mal a você, porque eu sou seu protetor. Quando acordei desse sonho, o Espírito Santo me disse que sou seu protetor, que o sangue de Jesus está me cobrindo agora, e elas não podem vir e liberar nada contra mim. Essas bruxas e satanistas não podem ir a uma casa onde há adoração, intimidade, santidade, arrependimento, renúncia e quebra de maldições. Essa é uma casa automaticamente protegida pelo sangue de Jesus. Por isso, muitos cristãos que se declaram cristãos estão vivendo em pobreza, morte e destruição, e até dizem que essas bruxas estão entrando em suas casas. Sim, você está vivendo em fornicação? Está assistindo pornografia? Está vivendo em adultério? Você pensa que, porque é cristão, o título lhe dá proteção? Desculpe, o título não lhe dá proteção. A Bíblia diz que muitos chamarão meu nome. Mas quem são vocês? É preciso viver uma vida de consagração e santidade. Nesse momento, o inimigo vê perigo, e não há portais abertos para ele vir até você. Se o cordão de prata é cortado, a pessoa pode morrer literalmente, e o cordão de prata é quebrado. Elas morrem, e dizem que vão para o inferno, porque morrem cometendo pecado. Isso acontece quando as pessoas meditam e se projetam astralmente, não apenas bruxas. Hoje em dia, esse movimento da nova era se tornou tão comum que até cristãos estão fazendo isso, meditando e se projetando astralmente. Ouvi muitos casos de pessoas que, ao meditar, morrem. As pessoas dizem que morrem meditando com um sorriso no rosto, mas na realidade morrem porque, provavelmente, um demônio não permitiu que voltassem e o cordão de prata foi quebrado. Ouvi alguém dizer uma vez que a família dela era cristã, mas ela não era e estava realmente envolvida em meditação. Numa dessas experiências de viagem, ela deixou seu corpo e, ao tentar voltar, disse que não conseguia porque havia demônios tentando sufocá-la e impedindo-a de retornar. Ela viu que estava morrendo e percebeu que havia um Jesus pelo qual sua mãe costumava orar. Então, começou a gritar: "Jesus, me ajude! Me ajude, Jesus!" Ela ouviu uma voz dizendo para não fazer mais isso, que a empurrou de volta. Ela acordou e disse que, a partir daquele momento, se arrependeu, nunca mais fez isso e entregou sua vida a Cristo. Esse é o perigo da meditação. Você pensa que sabe que é inofensivo e apenas uma experiência de sair do corpo, mas não sabe. Se um demônio tenta impedir você de voltar, você morre porque o cordão de prata foi quebrado e você não pode mais voltar. Você apenas vai para o inferno porque morreu fazendo algo que pensava ser inofensivo. Muitas das práticas que envolvem isso são yoga e artes marciais. A yoga está começando a ser muito aceita na comunidade cristã, o que me deixa perplexo. Você ouvirá pessoas dizendo: "Bem, eu só vou meditar em Jesus enquanto faço isso." O que você diria a isso? Isso não faz sentido. Nós sabemos que a yoga tem origens hindu ou budista, e não sei como conciliá-la com a fé cristã. Se você diz que está pensando em Jesus enquanto faz yoga, é o mesmo que dizer que está pensando em Jesus enquanto utiliza drogas. Você ainda está pecando. Isso não faz sentido. Então, novamente,
Meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não entendem, não pesquisam o suficiente sobre isso. Mas você nem precisa jejuar se for ao Google e começar a ler sobre a história da yoga, meditação, artes marciais, todas essas coisas. Você verá que cada posição representa a invocação de um demônio. Mesmo que você não esteja fazendo isso conscientemente, está pecando inconscientemente, apenas porque não sabe o que isso traz. Isso não te torna menos pecador. Você está abrindo um portal e em cada uma dessas posições está manifestando e, de certa forma, chamando esses demônios. Antes, era isso que eles faziam nas artes marciais. Cada posição trazia energia e esse tipo de demônio. Isso é algo que as pessoas não entendem. Eu simplesmente não entendo como a igreja se tornou tão relaxada com essas coisas e está permitindo que novas ideias entrem nos púlpitos. Vejo muitas igrejas online agora convidando toda essa coisa da nova era de manifestação, toda essa nova bruxaria entrando no altar, no solo sagrado de Deus. Eles estão apenas trazendo o povo de Deus, os filhos, para isso. Meu povo perece por falta de conhecimento, e é tão perigoso que as pessoas estejam brincando com essas coisas. Como você pode dizer o nome de Jesus e fazer essas coisas? Você está abrindo um portal para o inimigo vir até você. E então se pergunta por que está lutando contra a depressão. Por que está lutando com enfermidades? Por que seus filhos estão usando substâncias? Bem, você abriu um portal para o inimigo. Está dando ao inimigo o direito legal de vir à sua vida. É por isso que temos que ser cuidadosos. Não é sobre ser legalista, mas ser cuidadosos com as coisas que estamos fazendo porque estamos em uma guerra contínua, uma guerra espiritual contínua. O inimigo está lá tentando ver quando você vai abrir um portal para ele vir e destruir você. Por isso, temos que ser muito cuidadosos com cada uma dessas coisas. Quando o cordão de prata é cortado, eles não se perdem, eles morrem. Eles literalmente morrem. Os demônios, quero dizer, eu nunca experimentei isso e apenas oro para que nunca vá experimentar. Eles não se perdem, simplesmente morrem. Conforme está na Bíblia, quando Moisés morreu, o anjo da morte veio, mas houve uma luta entre dois tipos diferentes de anjos, morte e vida, tentando pegar Moisés. É a mesma coisa que acontece quando alguém morre. Há uma luta por essa pessoa. Quando alguém morre com o cordão de prata cortado, o demônio, o anjo da morte, vem e leva a pessoa para o inferno. Ele não pode ir para o céu porque morreu pecando. Isso me lembra de um filme da Disney. Sabemos que a Disney está fortemente enraizada na bruxaria. Por isso, quase todos os seus filmes, se não todos, têm bruxaria em algum lugar. Lembro-me de Hércules, quando o interesse amoroso de Hércules, Meg, vai para o inferno. Ele mergulha no Hades para buscá-la e, a próxima coisa que você sabe, vê 2 ou 3 bruxas rindo. Há um cordão e elas pegam uma tesoura para cortá-lo, mas não conseguem porque ele se tornou dourado, pois ele é suposto ser um deus. Você não pode matar um deus, certo? Isso é o que me lembra que o reino satânico sabe disso. O mundo oculto conhece essas coisas, mas a igreja realmente precisa saber. Todas essas coisas estão sendo colocadas em nossas caras, estão sendo ensinadas aos nossos filhos. Nós apenas pensamos que é entretenimento, mas o diabo parece que mostra o que faz ao ar livre, e nós o tratamos de forma despreocupada ou nos tornamos muito descuidados com o que ele está fazendo. A bruxaria vem de algum lugar, e isso é o que as pessoas não entendem. Ouvi muitas pessoas perguntando de onde vêm todos esses demônios, como eles nem estão na Bíblia, se inventamos todos esses demônios. Mas está lá. Há muita história na Bíblia, mas você também pode pesquisar. Em Josué 3, versículo 10, vemos que o povo de Israel teve que enfrentar 7 nações quando queriam conquistar a terra de Canaã: cananeus, heteus, heveus, perizeus e amoritas. Cada uma dessas 7 nações tinha seu próprio Deus. Quando o povo de Deus conquistou essas terras, essas nações tiveram que deixar o lugar e atravessar para a África. Quando chegaram à África, elas se expandiram e a idolatria também se expandiu. É por isso que você encontra na África os 7 poderes africanos, cada um representando um desses deuses das 7 nações. Por isso há tanta bruxaria na África, é onde isso confronta. Os negros na África foram levados para a América como escravos e trouxeram suas crenças e idolatria. Seus rituais se misturaram com outras culturas na América, dando origem à santeria, vodú, macumba e outros tipos de ocultismo e bruxaria. Todos esses deuses africanos, esses demônios,
esses 7 poderes africanos vieram para cá. Na santeria, por exemplo, existem várias entidades conhecidas por aqui. Há até músicas em Cuba que cantam para esses demônios. Quando eram escravos, trouxeram seus deuses, ocultismos e bruxaria, que se misturaram com a cultura local. Daí nasceram a santeria, voodoo e toda essa experiência e principado. As pessoas não entendem que esses 7 poderes africanos vêm das 7 nações que o povo de Deus estava tentando combater em Canaã. Se você está experimentando muita pobreza na sua vida, falta, ruína, você sente que é como um bolso quebrado onde o dinheiro continua caindo, e você nem sabe para onde está indo. Todas essas dívidas, pobreza e falta podem vir por diferentes razões, como bruxaria, que libera a pobreza por causa do derramamento de sangue, assassinato, aborto. Se você fez alguma dessas coisas, está abrindo um portal para a pobreza. Quando há derramamento de sangue, o sangue cai na terra e produz uma maldição. É por isso que, quando Jesus morreu, seu sangue tocou o chão para curar e remover a maldição. Agora você precisa se arrepender pelo derramamento de sangue, seja de uma mãe, pela bruxaria, seja o que for, e aplicar o sangue de Jesus na sua terra, naquilo que entrou nessa maldição. Apenas com o sangue de Jesus, isso remove a maldição da pobreza. A pobreza pode vir como uma maldição geracional se houve bruxaria, abortos, assassinatos, sacrifícios na sua família. Tudo isso abre o portal para a pobreza, falta e ruína vir na sua família. Cristãos não se projetam astralmente, mas se transportam. A diferença é que, quando você se projeta astralmente, está fazendo isso porque quer. As pessoas no sistema igualitário se sentem autossuficientes, sentem que não precisam de ninguém, sentem poder, pensam que têm autoridade, sentem que podem manipular e controlar tudo. Mesmo quando as pessoas praticam projeção astral por vontade própria, nós cristãos também podemos vivenciar isso, mas de maneira guiada pelo Espírito Santo. Como exemplo, a Bíblia menciona casos de translocação, como em Atos 8, versículo 26, onde Filipe é levado para Azoto. O texto não diz que Filipe morreu, mas que foi transportado para outra cidade. Isso indica que a translocação é possível, e muitos ministros de Deus relataram ter experiências semelhantes, sendo levados para diferentes locais. Eu mesmo, após me converter ao cristianismo e renunciar a práticas passadas, tive uma experiência marcante. Antes disso, tive um sonho em que uma figura de autoridade me entregava um versículo bíblico que dizia algo como: se você caminhar sobre as águas, não afundará. Se passar pelo fogo, não se queimará. Pouco tempo depois, durante essa experiência, percebi que não estava sonhando. Conheço a sensação de uma projeção astral, e algo em mim verificava minha realidade. Vi-me deitada na cama e cheguei a pensar que estava me projetando astralmente. Tentei resistir, mas fui levada por um ser vestido de branco até uma caverna. Nesta caverna, estava em uma plataforma que começou a descer. Senti o calor do fogo e ouvi gritos e choro de dor. Embora estivesse escuro e eu não pudesse ver nada, senti o fogo queimando minhas pernas. Fechei os olhos e implorei para ser levada embora. Após cerca de 10 segundos, acredito que um anjo me tirou de lá. Subimos muito alto e, ao chegar, vi uma cidade no céu. Era deslumbrante, com vozes cantando Aleluia, e uma presença tão forte que me fez chorar. O anjo branco me guiou por essa cidade, extremamente branca e brilhante. Tive então uma visão comparativa. A terra parecia escura e poluída, enquanto essa cidade celestial era limpa e bela. As ruas eram adornadas com pedras de ouro, diamantes e flores. Uma visão maravilhosamente bela. Quando voltei a mim, vi meu corpo e fui trazida de volta, despertando em seguida. Percebi que não se tratava de uma projeção astral, mas sim de uma experiência controlada pelo Espírito, que me permitiu vivenciar tudo aquilo. Portanto, para os cristãos, não só é possível ser translocado conforme a Bíblia menciona, mas também viver experiências sob o controle do Espírito Santo. O mais importante, como sempre, é saber qual espírito está no controle da experiência. Para nós, é o Espírito Santo, nossa fonte, quem nos controla e nos permite vivenciar todas essas maravilhas. A conversão nem sempre quebra as maldições geracionais, apesar de muitos cristãos acreditarem que, ao serem salvos, todas as maldições são eliminadas. Isso, porém, não é verdade.
Muitas pessoas são preguiçosas e querem tudo de graça. Elas pensam que basta dizer: Jesus, aceito você como meu Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados e tudo estará resolvido. Mas não é assim que funciona. Não podemos nos contentar com orações genéricas e acreditar que isso resolve tudo. A salvação é um dom, mas há um processo a ser iniciado. Colossenses nos ensina que precisamos confrontar e levar à cruz os decretos que se opõem à nossa vida, aplicando o sangue de Jesus para expor os principados e potestades. Quando você se converte e diz: perdoe todos os meus pecados, é crucial ser específico nos pecados dos quais busca perdão. É necessário confessar detalhadamente para ser perdoado. Se você pensa que tudo está resolvido após a conversão e não enfrenta mais desafios ou maldições, como explicar as dificuldades persistentes? Por que muitos sofrem com doenças, passam por divórcios, veem seus filhos envolvidos com substâncias ilícitas ou experienciam pobreza? Às vezes, Deus permite que enfrentemos certas situações para fortalecer nossa fé, mas também precisamos discernir se esses desafios podem ter raízes em iniquidades geracionais. Por exemplo, se seu casamento está em crise, talvez seja útil examinar o histórico familiar. No meu caso, não apenas lidamos com o ocultismo por 5 gerações, mas também com um padrão de divórcio e morte dos cônjuges entre as mulheres da família. Quando eu estava prestes a me divorciar, reconhecemos que isso poderia ser uma iniquidade familiar. Com arrependimento e renúncia, lutamos contra isso e ordenamos que espiritualmente essas portas fossem fechadas. Estou casada há quase 9 anos e ainda estamos juntos. Os cristãos hoje tendem a ser como a geração do micro-ondas, querem tudo pronto sem esforço. É preciso entender que, embora a salvação seja pela fé, como diz a Bíblia, trabalhe a sua salvação com temor e tremor. Isso significa que você deve lidar ativamente com as questões que afetam sua vida, descobrir o que dá ao inimigo direitos legais sobre você. No meu caso, enfrentamos problemas de bruxaria e ocultismo. Mesmo após me converter e viver uma vida santa, um guia espiritual continuava a me assediar. Isso ocorria porque não havíamos removido o direito legal que ele tinha. Como se remove um direito legal? Da mesma forma que foi estabelecido, através de suas palavras, você deve declarar que o inimigo não tem mais direito legal nessa área. Infelizmente, muitos na igreja hoje pensam que Jesus já fez tudo e não fazem mais nada além de ir à igreja. Eles entram com os mesmos demônios com que chegaram e pensam que estão livres, mas ainda podem estar sob influência de principados e maldições não quebradas. Quando você se torna cristão, inicia-se um processo de transformação em espírito, alma e corpo. Seu espírito é ativado por aceitar Jesus, mas você precisa trabalhar sua alma, sua mente, vontade e emoções. Isso é o que chamamos de libertação, ajudando as pessoas a lidar com suas emoções e suas mentes. É por isso que a renovação da mente pela palavra de Deus é essencial. Você passa por um processo de cura da alma, e à medida que ela é purificada, a libertação se manifesta também no corpo físico, trazendo cura, felicidade e abundância. Mas isso só ocorre quando você reconhece a necessidade de passar por um processo de libertação na sua alma. Temos muitos satanistas infiltrados nas igrejas ao redor do mundo, e muitas pessoas não percebem isso. Eles frequentam a igreja, especialmente se a missão deles é causar divisão e destruir congregações. Por exemplo, se um bairro está sendo devastado por pobreza e substâncias ilícitas, e de repente, uma igreja cheia do Espírito Santo começa a mudar a atmosfera local, eles notam isso. Então, a missão deles passa a ser destruir essa igreja. Eles se infiltram e causam desordem. Isso explica por que tantas igrejas foram fechadas após incidentes como a morte súbita de pastores, lideranças envolvidas em adultério, entre outros problemas, porque algo maligno foi introduzido e a liderança não percebeu. Há figuras como Jezabel, uma bruxa conhecida por ser controladora e manipuladora, frequentemente envolvida em bruxaria, dentro das igrejas. O objetivo de Jezabel é eliminar o poder profético dentro da igreja, pois o profetismo combate as trevas. Ela cega a igreja para que não se movam no profético, para que não profetizem ou entendam os atos e a adoração profética. De fato, muitas lideranças femininas em igrejas são influenciadas por um espírito de bruxaria e Jezabel, controlando e manipulando.
ofuscando a visão espiritual das pessoas e propagando suas práticas. Se você está em uma igreja onde percebe esse tipo de controle e manipulação, a minha sugestão é que fuja para salvar sua vida. Não tente enfrentar isso sozinho, pois vi pessoas tentando combater o espírito de Jezabel sem sucesso. Há hierarquias e autoridades espirituais que talvez você não tenha autoridade para enfrentar. Entendo que podemos lutar contra Jezabel, mas é preciso estar preparado, treinado e comissionado pelo Espírito Santo para essa batalha. Muitos cristãos sofrem retaliações porque entram em guerras para as quais Deus não os enviou. Agora me perguntam: como discernir a presença de bruxas na igreja? Como perceber se há divisão ou um espírito de opressão em sua congregação? O discernimento vem através do Espírito Santo. É importante compreender que iniquidades e maldições geracionais podem causar cegueira e surdez espirituais. Se seus sentidos espirituais estão obstruídos, será difícil perceber o que ocorre no reino espiritual. Trabalhar essas questões geracionais e limpar esses bloqueios é crucial, pois isso abrirá seus sentidos espirituais, facilitando o discernimento das dinâmicas espirituais no lugar. Se durante a adoração você sente um peso que não leva a lugar algum, se percebe especialmente mulheres controlando e manipulando, e se o pastor parece marginalizado, atenção. Isso não deveria acontecer, pois é essencial reconhecer e honrar as autoridades estabelecidas por Deus. Se você começar a perceber muito controle, manipulação e tentativas de impedi-lo de agir livremente, você está em perigo. Esses são sinais claros de que você pode estar em um ambiente onde a bruxaria está ativa. Uma das últimas coisas que quero abordar, e considero muito relevante, é que o diabo entende de autoridade, mas a igreja não. Muitos não compreendem que as trevas, incluindo os demônios, operam com noção de autoridade. Eles seguem hierarquias, e é por isso que existem principados, potestades e até os servos menores, conhecidos como minions. Assim como em um exército, onde há o sargento e os soldados, as trevas também se organizam e se submetem aos que estão em posições de comando. Na igreja, muitas vezes não percebemos que também temos nossas autoridades. O inimigo não teme a igreja porque a vê dividida. Quando há competição dentro da igreja, como eu quero ser o melhor cantor, o melhor profeta, o melhor em expulsar demônios, isso gera divisão. Uma casa dividida não pode prosperar, e por isso o inimigo não tem medo. Imagino o inimigo observando as igrejas todos os domingos e percebendo quanta divisão existe, e um lugar dividido não prospera. Há uma passagem na Bíblia que ilustra bem a importância da autoridade. Um homem aproxima-se de Jesus e diz: "Meu servo está doente e possuído. Porque compreendo a autoridade, sendo eu mesmo uma autoridade, sei que você pode curá-lo." E Jesus responde que por ele entender de autoridade, seu servo está curado. Isso mostra que entender e respeitar a autoridade é fundamental. Hoje vemos muitas galinhas sem cabeça, como eu chamo, que são pessoas sem direção. Claro, temos Jesus, mas ele também designou líderes, como o apóstolo Paulo e Timóteo, que Paulo chamava de meu filho espiritual. Há proteção quando estamos subordinados a uma autoridade. As pessoas dizem: frequento uma igreja online. Eles são meus pais espirituais. Mas esses líderes nem sabem quem elas são. Deve haver intimidade. Você não pode afirmar que alguém é seu pai espiritual sem um relacionamento próximo, comunicação constante, pois quando você enfrenta dificuldades, deve ser capaz de pedir orações e suporte diretamente. Muitos estão sofrendo ataques do inimigo justamente pela falta de união. Você não pode enfrentar uma guerra espiritual sozinho. Deve haver união. Isso é algo que até as bruxas compreendem. Elas formam um círculo durante os rituais, porque isso simboliza união e poder. Quando os cristãos oram de mãos dadas em círculo, a força dessa união é imensa. Entretanto, muitos cristãos mal conseguem orar juntos por alguns minutos. Isso é um grande problema. Como podemos lutar contra as trevas sem compreender nossa posição e autoridade? Acredito que agora o Senhor está levantando um exército unido que compreende esses conceitos. Acredito também que Ele está removendo pessoas de posições elevadas, purificando a igreja. Estamos orando por justiça e exposição, mas não percebemos que a própria igreja será purificada e exposta antes que o julgamento alcance o mundo. Isso já está acontecendo. A igreja está passando por uma purificação e estamos testemunhando a separação entre o trigo e o joio. Agora,
Há pessoas assistindo que estão dizendo: acredito que tenho uma família com maldições geracionais, ou estou envolvido com bruxaria, ou preciso de libertação da inveja, da fofoca, da pobreza, das doenças. Como posso ser liberto? Muitos não entendem que estão apenas cortando as folhas da árvore sem ir à raiz do problema. O que quero dizer com isso? Vejo muitas pessoas tentando fazer libertação focando apenas nos sintomas, nos minions, sem entender quem é o homem forte por trás disso. Cada homem forte tem diferentes minions associados a ele. Vamos dizer que o homem forte do espírito de rejeição tem certos minions, como fofoca, inveja, competição, arrogância, egoísmo, baixa autoestima, depressão, ansiedade. O espírito de rejeição gerencia todos esses minions. A igreja pode até expulsar esses sintomas temporariamente porque há poder no nome de Jesus. Mas eles podem voltar porque o homem forte não foi identificado e removido. Então, para você ser completamente liberto, é necessário identificar a raiz dos problemas. Com a ajuda do Espírito Santo, você deve se perguntar: por que estou sofrendo de depressão, ansiedade, sentimentos de morte? De onde isso vem? Talvez você descubra que a causa é um espírito de rejeição, que pode ter origens geracionais ou ter surgido no útero. Talvez porque seus pais o rejeitaram, ou sua mãe não queria ter você, ou seu pai a abandonou durante a gravidez. Traumas na infância, como abuso sexual ou físico severo, podem abrir portais para o espírito de rejeição persistir na adolescência e vida adulta. Uma vez identificado isso, você percebe que problemas como depressão, ansiedade e sentimentos de morte podem estar ligados à rejeição. Você pode perceber que tem baixa autoestima e sente que não foi amado ou compreendido pelos seus pais. Então, o que fazer? Primeiramente, é crucial lidar com o perdão. Nos processos de libertação, sempre verificamos se há perdão, pois os demônios se agarram à falta de perdão. O primeiro passo é verificar se há perdão no seu coração. Quando você perdoa, por exemplo, sua mãe, seu pai, a si mesmo, e se arrepende por ter guardado ressentimento, você começa o processo de renúncia. Você renuncia aos minions, como sentimentos de morte, depressão, ansiedade, ataques de pânico, medo, rejeição. Após renunciar, você quebra o direito legal, o contrato espiritual que eles tinham sobre sua vida. Em nome de Jesus, você ordena que o espírito de rejeição e todos os minions relacionados sejam expulsos. Após isso, você fecha a porta para essas influências. Esse é o processo. Entretanto, em alguns casos, você pode precisar de ajuda externa, especialmente se não tiver experiência em autolibertação. Muitas vezes, a primeira ou segunda sessão pode requerer assistência até que a raiz do problema seja completamente tratada e você possa continuar o processo de autolibertação. Falando sobre meu ministério, há 1 ano comecei a realizar sessões individuais de libertação e em 8 meses conduzi mais de 100 delas. Isso foi muito cansativo e eu pedia constantemente ao Espírito Santo por uma estratégia para alcançar mais pessoas, não apenas individualmente. Então, após ser comissionada em setembro, iniciei um programa de mentoria. Não é apenas para ajudar pessoas a se libertarem, mas também para treiná-las, equipá-las com ferramentas e conhecimento para que possam libertar suas famílias, suas cidades, suas nações. Já temos quase 600 pessoas que se juntaram, e recentemente tivemos uma sessão sobre o espírito de rejeição. Também fui chamada como profeta para as nações, e meu desejo é equipar as pessoas no profético. Libertação e profecia andam juntas para mim. Enquanto ajudo as pessoas a se libertarem, também as treino para verem no espírito, para profetizarem e para removerem a sujeira de seus olhos e ouvidos espirituais. No futuro, espero abrir um conselho de profetas para vigiar pelas nações, identificar os ataques do inimigo e combater com atos e estratégias proféticas, liberando profecias para as nações. Isso é o Ministério Julie Lopes. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo o que o Senhor está fazendo. Pai, obrigado por expor as trevas. Obrigado porque o Senhor está abrindo os olhos do seu povo. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que tudo o que está cobrindo e cegando os olhos do entendimento seja removido em nome de Jesus. Eu declaro que sua luz, Jesus, irá penetrar os olhos do entendimento, permitindo que eles vejam com clareza e reconheçam o que o Senhor deseja que eles vejam. Pai, em nome de Jesus, eu libero o espírito de discernimento, sabedoria e revelação,
para que o seu povo seja um povo que entenda os desafios que enfrenta. Pai, eu venho contra todo espírito de depressão e morte. Eu os amordaço, os cego e os confundo, e declaro que eles não têm nenhum direito legal sobre estas pessoas. Eu declaro que eles não se manifestarão, não falarão, e os desligo de cada uma dessas pessoas agora, em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque não sou eu, é o Senhor agindo através de mim. Obrigado pela autoridade que o Senhor me deu através de Jesus Cristo. Obrigado por trazer cura e libertação ao seu povo. Obrigado porque o Senhor está abrindo seus olhos e trazendo pessoas que ajudarão a libertar cada um desses espíritos atormentadores que tentam prender o seu povo. Pai, eu libero liberdade agora e venho contra todo espírito atormentador que tenta vir no meio da noite para atormentá-los. Eu ordeno que saiam agora, em nome de Jesus, e declaro liberdade esta noite para cada um deles. Obrigado, Pai. Toda a glória é sua, em nome de Jesus. Amém.